Oi gente, bem-vindo à minha terra. Hoje a gente vai começar a fazer vários trabalhos do mesmo estilo, que seria controlar as nossas trepadeiras. Essa daqui é uma Campsis, conhecida também como trompete vermelho. É uma planta bem agressiva, mas eu escolhi ela para essa parede porque eu estou confiante que essa vai ser a melhor opção. E o melhor é que ela não precisa nenhuma estrutura para conseguir subir, porque ela tem esses pezinhos, essas raízes fixadoras que vão fazer um ótimo trabalho. Porém, para utilizar ela, a gente precisa ter bastante certeza que é essa que a gente vai querer, porque onde ela se fixa, ela vai marcar a parede, tá? Então, depois que a gente usou ela, é difícil tirar, porque toda a parede vai ficar manchada. E é por isso que a poda de controle é muito necessária, porque se essa planta começa a subir tanto na madeira do forro, bem como na janela, ela vai marcar e vai estragar a madeira. E como ela cresce bastante, esse trabalho agora nas temporadas mais quentes de primavera a outono vai ter que ser a cada 2, 3 semanas mais ou menos. Então, vou ficar de costa para vocês. Mas o que a gente vai fazer é uma poda bem drástica. Vamos vir por aqui mais ou menos, encontrar um nó e cortar ela. E para vocês verem como ela tá bem, ó, a gente tem que puxar ela para conseguir tirar. E lá ficou até um pedacinho ali que não quis sair. Tem que subir mais para conseguir puxar ela. Vamos tirar esses que tá indo para a janela também. E a minha ideia é que ela cubra toda a parede depois. Baixar, tirar mais aqui. Se vocês já têm problema de vertigem, não podem subir em lugares altos, eu não recomendo fazer isso, porque constantemente a gente vai ter que estar subindo e arrancando ela. Então, talvez podia utilizar alguma coisa um pouquinho menos agressiva do que a Campsis. Mas como essa parede aqui pega sol a tarde inteira no verão, eu preciso alguma proteção. Não quero colocar nenhuma árvore na frente, porque como aqui passam tornados às vezes, elas podem cair e danificar a casa. Dessa forma, eu sei que eu vou estar segura e ainda assim vou ter uma cobertura para fazer sombra na parede e não esquentar muito dentro de casa. E aqui vocês podem ver como ela realmente mancha a planta, ó. Quando a gente puxa ela, ela vai deixando as suas raízes e daqui nunca mais vai sair, tá? Por isso que é importante que a gente não deixe ela aí na nossa madeira. Mas a Campsis é uma planta muito linda, que vai crescer muito rápido. Se vocês precisam de uma cobertura fácil, rápida, essa vai ser a solução. E se vocês encontram alguma dessas plantas pela rua, na casa de algum vizinho, podem pedir. Uma estaca dessa, por exemplo, que eu eliminei agora, a gente pode fazer muitas mudas. Tanto semi-lenhosas como essa rama, como lenhosas como ela. Ela aguenta todos os tipos de terrenos, suelos pedregosos, muito secos, ela vai vir para frente. Às vezes, umas 3 vezes por ano, eu coloco um punhado de esterco nela para ela crescer um pouquinho mais vigorosa, mas o certo nem é colocar tanto, porque senão ela cria muitas folhas e não cria tantas flores. As flores vão ser campanas de mais ou menos desse tamanho assim, bem vermelhas, muito vívidas. É uma planta muito legal. Essa muda eu peguei da antiga casa da minha avó, já falecida, então a minha avó vai estar vivendo aqui comigo na minha terra. Mas tem várias outras trepadeiras aqui no meu jardim e hoje a gente vai fazer a manutenção de no mínimo 4 delas, tá? Então preparem-se. Bom, outra coisa que nessa época a gente já vai começar a fazer é tirar as sementes dessas plantas que florescem no final do inverno, no início da primavera. Elas já estão com várias cabeças de semente, a flor vai ser assim, por exemplo, essa aquilegia, essas vão ser as cabeças de semente e algumas delas, se a gente olha por cima, nós já vamos ver que elas estão abertas, como por exemplo essa daqui. Vamos tirar e vamos mostrar.
Então aqui está a cápsula de semente. Se a gente vira ela, ó, a gente já vai ver sementes bem maduras. Eu já comecei a coletar elas para poder então compartilhar com vocês agora nessa temporada que eu vou começar já a vender algumas sementes, tá? Então essas vão ser as sementes, elas ainda não estão 100% secas, então antes de guardar elas num recipiente fechado, o melhor é deixar aberta ela num local fresco e arejado por alguns dias para elas terminarem de secar. E se vocês não querem guardar elas, vocês também podem vir aqui e esparcir elas. E assim, na próxima temporada, elas já vão romper a dormência e vão começar a crescer. A Aquilegia é esse tipo de flor que ela precisa ser esparcida sobre a superfície do solo, só com um pouquinho de contato, porque ela necessita luminosidade para conseguir romper a dormência. 3 semanas atrás, a gente plantou juntos essas uvas aqui no meu deck. As uvas também elas vão ter um crescimento bem rápido durante essa temporada de primavera no verão e vão entrar em dormência no inverno. Então agora elas recém estão colocando a nova folhagem. Como vocês podem ver, essa daqui já enraizou bem, ela já está bem adaptada a esse local, tem brotes bem grandes e com isso o peso dela começa então a declinar. O que eu quero com essa planta é que ela proteja no verão esse deck para que ele não esquente tanto. Então eu coloquei ela para esse lado, mas eu vou abrir esse nozinho aqui, que foi inicial, e eu vou colocar ela para subir e vir cada vez mais perto da minha casa. Dessa forma eu vou ter então muito mais sombra no verão. E o bom de utilizar a uva como uma planta, então, ornamental também, é que ela vai dar essa sombra no verão, mas no inverno ela vai ser caduca, vai perder todas as folhas e assim a gente vai ter o sol chegando na nossa casa no inverno, que a gente precisa um pouquinho mais de calor. Então vou começar a atar ela por aqui. É muito importante que nesses locais que a gente tem esses vidros ou plásticos transparentes no teto, que a gente não coloque ela bem perto dessa estrutura, porque ela vai queimar no verão. Então a gente vai ter que deixar ela com um pouquinho de soltura para baixo. Vamos pegar uma dessas amarras. O bom é utilizar fitas que não sejam muito finas, porque ela também vai pesar com os frutos depois na temporada e isso vai fazer com que ela possa começar a sangrar e machucar a casca. Então eu vou passar 2 vezes para dar mais firmeza e assim ela vai sofrer menos. Uma aqui e já posso colocar essa outra. Pedaços de tecido, roupa velha também é muito interessante usar. Esse eu vou dar só uma volta e vou poder utilizar esse pano mais uma vez em alguma outra planta. Vamos cortar. E também utilizar essas trepadeiras em vários locais do nosso jardim é muito bom, porque ele vai dar uma segurança extra para as nossas aves conseguir fazer ninhos. Então elas vão buscar essas ramas, principalmente entrelaçadas, para assim fazer ninhos que gatos, ratos não vão conseguir chegar tão facilmente. Bem, e tem outros tipos de trepadeira que são mais fáceis ainda, como por exemplo essa jasmim, que a gente já tinha visto ela no outro vídeo e ela ainda está com floração, já faz mais de 1 mês que ela está florescendo, mas já está chegando ao final. Mas igual a gente vai ter outra floração lá pelo outono. Bom, tanto a Campsis como a uva, elas vão tender a engrossar o talo e não vão ser tão maleáveis. E também, como elas têm um crescimento mais lenhoso, o crescimento não vai ser tão rápido como uma jasmim, por exemplo, como essa. Então, essa a gente vai poder podar muito mais do jeito que a gente quiser e prontamente ela vai brotar, crescendo muito rápido. Então, com essa, que ela não vai ter nenhuma força de estragar uma estrutura, não vai ter raízes que vão grudar na madeira tirando o verniz, essa eu posso simplesmente vir aqui e começar a enrolar na minha estrutura,
fazendo com que ela não fique tão pendente e também criando uma cobertura por cima do meu deck. A jasmim, ela é uma ótima opção para principiantes e pessoas que não querem tanta manutenção assim, porque a manutenção é muito mais fácil, a gente não vai ter nenhum perigo de estragar alguma estrutura da nossa casa e igualmente a gente vai ter uma grande floração. E aqui do lado agora eu já tenho um ninho de canário se enchendo e proximamente, nos próximos meses, eu já vou ter filhotinhos crescendo. Bom, aqui a gente vai ter uma das trepadeiras que eu mais amo, eu sempre quis ter, mas como eu morava no meio de um deserto lá no Chile, eu não conseguia ter, porque essa planta é de clima mais temperado, ela não aguenta temperaturas muito altas, ela vai florescer também nessa época do ano que a temperatura é mais amena e se a gente tem muito calor, as flores não vão durar. E também ela precisa muito mais água, o que lá em Arica não era possível para mim. E essa planta, ainda que seja muito linda, olha esses pendões, são super perfumados, muito bom para as mamangavas e outros tipos de abelhas nativas. A gente vai ter que ter cuidado, tá? Essa é uma planta perigosa para as nossas casas e a gente vai ter que saber fazer a manutenção dela. E aqui eu já fiz algumas coisas erradas, eu já tive ela por quase 3 anos agora e eu pensei que ela não ia vingar, então eu coloquei ela de qualquer jeito. A gente vai ter que remediar isso. A Wisteria, ou Glicínia também chamada, ela vai ter dessas cores azuis ou também brancas e elas vão ter um crescimento mais arbóreo. O que quer dizer isso? Que ela não vai ficar como o nosso jasmim ou também como nossa uva, ainda que a uva pode engrossar um pouco. Esses galhos aqui, eles vão poder crescer até uma circunferência de mais de 50 centímetros, muito mais em alguns casos. Então, se a gente começar a enrolar ela, como eu fiz com a jasmim, ou também deixar que ela passe ao meio das madeiras, ela vai começar a inchar e ela vai conseguir facilmente quebrar todo esse meu deck quando ela estiver madura. Então a gente não pode cometer esses erros. Assim que nada de enrolar ela ou passar ela pelo meio de madeiras. A gente vai ter que pendurar ela embaixo para que quando ela comece a lignificar, ela consiga aguentar seu peso e não competir com a madeira do nosso deck. Então aqui eu vou ter algumas soltas, eu não quero mexer muito nela ainda porque ela tá com muita floração e eu não quero que ela se perca, mas o que a gente vai ter que fazer então é tirar ela desses lugares aqui em cima. Esse galinho aqui não tem floração, então eu vou poder mexer nele. Vou pegar uma fita, vou segurar ela aqui, vou atar no meu braço para não perder ela. Vou começar a tirar essa rama daqui. Perdi umas folhas, mas tudo bem. E vou atar ela em outra estrutura. Aqui eu quebrei um galinho, mas tudo bem. É uma planta que cresce muito rápido, tá? Vou passar ela, a fita, por cima da madeira. E agora eu vou pegar ela e amarrar aqui. E essas ramas pendentes eu vou continuar então amarrando pelo meu deck. E assim, depois quando ela estiver mais madura, eu vou ter uma cascata de flores como essa por toda essa região do meu deck. De verdade, para mim a Wisteria é uma das trepadeiras mais bonitas que existe. Eu amo ela, ela é muito versátil, a gente pode cultivar ela também como árvore no jardim, usar em pergolados, deixar que ela suba em uma árvore também, uma árvore resistente que não quebre fácil os galhos. E essa planta vai poder durar até mais de 100, 200 anos. Então, é um comprometimento para toda a vida. Bem, a gente vai ter várias outras trepadeiras que a gente vai poder utilizar com esse mesmo intuito. Junto com aqui da minha jasmim, eu também plantei outra trepadeira que é muito legal e muitas vezes a gente nem sabe que ela pode ser utilizada como trepadeira. Estou falando do brinco de princesa, também conhecido como tilco em muitos países. Aqui tem um inso no meio, aqui tem outro. Bom, o tilco ele vai dar uns brinquinhos, vai ter vários estilos, esse é o mais rústico de todos, vai dar um brinco menor, em coloração mais vermelha, tá? E muitas vezes ele vai ser então utilizado dessa forma aqui, tá? Em forma de arbusto, mas se a gente deixa ele crescer,
a gente vai ver que nem aqui atrás, ó, que ele vai começar a subir também. Então aqui tá o nosso arbustinho e uma das ramas dele começou a vir aqui pro lado, eu nem sei onde é que tá o original, mas começou a subir aqui, que a gente continua a ver que ele tá subindo, vai ir lá pra cima e eu vou deixar ele subir para que assim ele vá junto com a minha jasmim e suba lá para cima e dê esses brinquinhos também, tá? Então essa é outra opção, é uma planta que não vai ocasionar nenhum problema, tá? A gente vai ter que ajudar ela a se fixar um pouco, mas é uma ótima opção. Se vocês procuram uma coisa mais anual também, uma que a gente conhece também mais como rasteira, mas que também pode usar em pergolados, eu usava lá em Arica, é a capuchina, tá? Em locais mais tropicais, ela vai durar mais que um ano, ela não vai morrer. Mas aqui ela vai morrer no inverno e rebrotar, tá? Mas a capuchina também, se a gente ergue ela, os beija-flores vão conseguir aproveitar mais ela. É uma muito boa opção e, como eu já disse, ela é punk também, tá? Então ela vai criar bastante sombra rapidamente, mas não vai durar o ano inteiro. E claro, né, se a gente vai falar de trepadoras para colocar em pergolados, em portas, em qualquer estrutura, a gente não pode não falar das rosas. Essa rosa aqui, para mim, é a melhor rosa, porque ela é muito cheirosa e diferente. É uma rosa de tamanho pequeno, ela vai dar muitas flores, então é uma rosa do estilo floribunda, flores abundantes. Só que o único problema dela é que ela vai dar flores, então só uma, ao máximo 2 vezes por ano. Mas olha só quantos botões de flores ela tem agora. Daqui a algumas semanas, tudo isso vão ser botões de flores. Aqui vai mais uma dica. O melhor é que vocês plantem, então, uma rosa de cada lado da nossa estrutura, porque quando ela cresce vertical para cima, ela vai crescer muito rápido e muito abundante. Mas as rosas não gostam de descer, nenhuma planta gosta de descer. Então aqui eu só tinha uma delas, eu posso fazer mudas dela também e colocar do outro lado. Mas aqui eu tentei descer ela e olha só. Aqui ela tá bem grossa, com bastante flores, ali em cima mais ainda. Só que aqui do outro lado ela tem menos flores. E também vai estar mais difícil de crescer. E muitas delas vão continuar descendo e depois elas vão tentar subir novamente, tá? Mas aqui igual não me preocupo muito com esse pergolado, porque eu também tenho essa sálvia aqui, muito linda. Ela tem então um cálice preto e ela é bem azul forte. Olha que planta linda. Que está tomando conta então desse lado dessa estrutura. Esse daqui é como um portal de entrada para o meu jardim. Lindíssima, né? E se vocês querem rosas durante o ano inteiro, a gente vai ter também essas rosas trepadeiras de maior tamanho, como essa aqui. Também é bem cheirosa. Esse estilo vai produzir flores o ano inteiro. E aqui o que eu fiz então para fixar ela, também utilizei cordas e comecei a subir ela na árvore. E a minha ideia é que proximamente ela suba até lá em cima, ajudando a proteger também as colmeias que eu tenho aqui dentro, porque os pica-paus às vezes roubam mel e cera dessas colmeias, tá? Então quanto mais vegetação a gente tiver, esses animais vão estar mais protegidos. É incrível como em poucas semanas o jardim se transformou, tá completamente diferente. E uma das coisas também bem diferentes que aconteceu esse ano é as minhas bocas de leão, que é considerada uma planta anual, mas elas estão se comportando no mínimo como bianuais. Elas já estão 2 anos produzindo flores e cada vez elas ficam maiores. Olha só que linda essa coloração, uma boca de leão com uma cor bem diferente. Aqui a gente pode ver aqui um inseto aproveitando dela. É uma planta muito linda e essa cor aqui não é comum. Olha que coisa linda, em contraste com as dimorfotecas, umas margaridinhas aqui atrás. E olha essa sálvia aqui também, sálvia guaranítica com as abelhas trabalhando.
Vamos mostrar um pouquinho das flores, né? Aqui tem ageratus também já abrindo. Primeiro ano que eu tenho statices. Essa é uma flor de corte muito boa porque ela dura muito, ela já está há semanas aqui e provavelmente vai continuar mais um mês mais ou menos florescendo. Olha que delicadeza. Também flor de corte, né? As sempre vivas. E uma coisinha que eu queria mostrar para vocês, olha só essa outra rosa, essa também produz flores o ano inteiro. Eu já tinha falado para vocês aqui que uma das plantas favoritas minhas são as digitalis. E eu consegui algumas aqui e plantei. Esse já é o segundo ano que eu estou plantando elas e agora elas botaram. E tá aparecendo umas diferentes, olha só essa daqui. Todas as minhas digitalis eram rosas e agora eu tô começando a ter algumas brancas. Essas flores são geniais, são plantas bianuais. Primeiro ano vai criar folhas assim e no segundo ano ela vai começar a produzir flores e algumas vezes elas vão ficar mais tempo ainda. Ó. Elas começam aqui embaixo e vão abrindo. Quando que começa a abrir aqui na ponta flores, a gente já pode começar a coletar as sementes aqui embaixo. É uma planta muito linda. E aqui do lado eu também, olha só que linda também, várias flores nativas. Aqui a gente tem um sininho, um tipo de abutilon. Aqui a gente vai ter uma planta nativa também, parecida com uma lantana. Muito forte, muito resistente a tudo. E aqui mais um tipo de flor. Essa é aquelas flores que se faz essência mesmo. O cheiro dela é incrível, parece de rosa mosqueta. Olha que delicadeza. E aqui eu utilizei então uma estrutura de madeira para colocar ela. É outra forma que a gente pode ter plantas trepadoras, tá? E aqui eu vou ter outra digitalis. Foi uma das minhas primeiras e olha, uma planta, quantas cabeças de flores consegue colocar. Vai dizer que essa planta não deveria estar mais no mercado brasileiro. Esse ano eu vou ter sementes para passar para vocês. Olha que lindo. Mas vamos lá arrumar a última trepadeira que eu tenho para mostrar para vocês nesse vídeo, que urgentemente eu estou precisando melhorar ela. Bom, aqui no meio eu tenho esse poste de araucária. Essa araucária estava enterrada dentro do açude, a gente conseguiu tirar ela e colocamos aqui no meu jardim para servir de estrutura. E eu coloquei então uma Thunbergia, esse é o segundo ano, ela aguentou a geada, ainda que tenha queimado muito feio. Mas aí eu cortei ela e ela começou a rebrotar. A Thunbergia, ela traz outro tipo de problema. Ela não é uma planta que vai engrossar, que vai poder manchar as nossas paredes ou que vai quebrar madeiras, mas sim ela tem um crescimento muito vigoroso e ela vai sufocar outras plantas ao redor e vai poder ser considerada até invasora em alguns lugares se a gente não cuidar dela. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é vir pelo chão e arrancar todos os brotes que estão saindo para os lados, porque ela vai tomar conta de mais de 4, 5 metros quadrados se a gente deixar ela. Isso vai ser algo que a gente vai ter que fazer constantemente durante toda a temporada de crescimento. Mas essa também é uma planta que não vai conseguir se enrolar em estruturas grossas como essa. Então a gente vai ter que dar uma ajudinha. Acho que o vídeo vai ser um pouco tremido porque tem muito vento hoje. Então a gente vai pegar alguma fita que vai conseguir envolver a estrutura. Vamos cortar aqui. Essa planta é muito estranha também porque ela tem um cheiro de café quando a gente corta ela. É um cheiro bem parecido com café, mas ela não é comestível, tá? Vamos colocar aqui. E agora a gente vai amarrar umas fitinhas nessa que a gente colocou. Ano passado eu fiz com linhas de algodão, então elas não duraram muito, tá? Vamos medir até mais ou menos onde está a planta, cortar ela, buscar uma rama vigorosa, colocar em todas elas aqui e amarrar
para que ela não se solte mais. E assim agora a gente vai poder começar a enrolar ela nessa fita mais fina. Essa planta ela não vai ter a capacidade de se enrolar em coisas grossas, mas em fitas assim ela vai conseguir se fixar muito fortemente. Então colocando algumas fitinhas assim, a gente já vai conseguir dar estrutura para ela. Colocar mais uma do outro lado, amarramos uma horizontal, depois amarramos uma vertical. Cortamos elas na altura da nossa planta, buscamos ramas vigorosas aqui embaixo, olha só como ela já estava tombando aqui, ó. Olha como ela já estava alta. Passamos ela pelo meio, puxamos ela para cima, damos um nozinho e feito. Já está muito mais alta e nos próximos dias a gente já pode vir começar a desembaraçar um pouquinho mais ela. E eu acho que um mês ela já vai chegar no topo dessa estrutura. Aqui eu tenho duas plantas, uma mais branca e uma mais rosada. E facilmente elas vão cobrir uma grande quantidade de terreno. E como ela é uma planta anual em muitos lugares, a gente também vai poder eliminar ela quando quiser. Não vai ser que nem como uma wisteria que a gente tem que pensar uma planta pro largo dos anos, tá? Essa daqui pode em qualquer inverno morrer. Uma coisa que as pessoas se esquecem muito quando vão começar a planejar um jardim são as alturas. E claro, a gente pode pensar talvez em fazer um jardim tipo pradeira, que vai ser todo plantas baixas, mas normalmente para usar e abusar do nosso jardim, tirar o maior proveito dele, é bom que a gente pense em camadas. E utilizar as trepadeiras vai ser uma forma fácil da gente conseguir ganhar altura no nosso jardim e dar um sentido mais de acolhimento. Quando a gente tem plantas baixas somente, como por exemplo grama, a gente vai perder todos esses detalhes que a gente pode incorporar e também os diferentes extratos que a gente vai poder produzir, então, tanto flores para os polinizadores, agregar texturas e cores e também frutas a futuro. Enquanto esse IP aqui não cresce, porque vai ser uma árvore, todas as árvores têm um crescimento um pouco mais devagar, essa rosa aqui já está quase na mesma altura, criando bastante flores e uma densidade e também uma sensação de profundidade do nosso jardim. Então, quando vocês comecem a planejar o jardim de vocês, vocês têm que pensar a futuro e já trazer essas plantas que vão ficar para o resto da nossa vida no nosso jardim em uma altura alta, mas a gente pode então lograr esses resultados também de altura com essas trepadeiras de rápido crescimento no nosso jardim. E que tal, por que não, depois quando esse pé já esteja alto e fixado e bem firme, deixar essa rosa também subir nele e trazer mais cores, não somente na floração do IP, mas essas rosas então até a altura máxima dessa árvore. Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre as trepadeiras nesse vídeo e que vocês comecem a utilizar elas no jardim. Mas lembrem-se, estudem as suas plantas para que assim vocês não cometam erros que podem trazer grandes prejuízos ao largo do tempo. Bom, era isso para esse vídeo e até a próxima. Tchau!